e agora muito focado. Eu estou achando bom porque os 2 jogos são em sequência, né? Então a gente hoje amanheceu aqui com toda a cabeça pensando na Copa do Nordeste, quarta, domingo, pensando no CRB, pensando nas estratégias para superar esse duelo. E depois a gente volta a pensar em outras competições, no caso a Série A, que vão ter muitos jogos de Série A, e só depois a Sul-Americana, de acordo aí com o sorteio também. Então, feliz por estar vivendo esse momento, mas a gente sabe que o que marca, que o que fica de verdade é o título, e é isso que a gente vai buscar. Ô Marcelo, a gente sabe que a Copa do Nordeste, ela, devido ao acontecimento dela ter sido bem espaçado, algo bem fatiado, o Fortaleza no primeiro momento priorizou o hexacampeonato, que era praticamente uma obsessão do torcedor tricolor ser hexacampeão cearense. Isso não aconteceu e agora Fortaleza tem totais condições de ser campeão da Copa do Nordeste. Provavelmente, a gente espera que não, a gente torce para que Fortaleza consiga outras conquistas, mas seria o título mais plausível para a equipe no ano. Como é que vocês enxergam agora essa situação, essa possibilidade e o adversário? Porque, cá para nós, ninguém esperava o CRB, todo mundo esperava o Bahia. O time se retrancou, conseguiu passar nos pênaltis. E aí, foi surpresa saber que ia pegar o CRB nessa decisão? Bem, primeiro, Anderson, eu não acho que a gente tenha priorizado a Copa do Cearense e não a Copa do Nordeste. Na verdade, eu acho que a gente não foi bem em nenhuma das duas, né? A gente não brilhou no Campeonato Cearense, com exceção do segundo tempo do primeiro clássico, que a gente fez uma virada ali, e no detalhe, arbitragem, bola na mão do Barcelona, deu pênalti, né? Não era para ter tido aquele pênalti, mas ok. Depois o Ceará foi campeão com méritos. A gente não foi bem nem na Copa do Nordeste nem no Cearense, a gente sabe isso aqui dentro do PC, não foi por questão de prioridade não. E quanto à obsessão do Hexa, tinha uma obsessão no anterior do Penta, né? E a gente conquistou o Penta. E eu falo isso, é uma oportunidade que eu tenho para falar, que a gente não pode desvalorizar o Penta porque não veio o Hexa. Foi tão difícil conseguir o Penta, foram 100 e tantos anos de história para conseguir um Penta, e conseguimos, né? Tá ali na sala de troféu, as taças, a história, o Caleb e todos que participaram. Não veio o Hexa, queríamos, claro, batalhamos, mas não veio, e eu tenho muito orgulho de ter participado como presidente dos 5 títulos do Penta, e eu acho que a gente tem que valorizar isso, e não só lamentar o que não veio. Mas, de fato, a gente não fez uma boa primeira fase, Copa do Nordeste, passamos de fase porque o regulamento permitia, né? Um grupo contra o outro, nosso grupo pontuou bem menos. Mesmo assim, a gente ainda passou em segundo, mas na hora que veio o mata-mata, o time deu resposta, venceu muito bem o Altos, venceu muito bem o Sport. A expectativa de todos era que talvez o Bahia pudesse passar, mas isso mostra justamente a força do CRB, né? Do mesmo jeito que se achou que o Bahia poderia ter passado e não passou, e o CRB foi lá e com méritos venceu nos pênaltis, a gente tem que encarar com esse mesmo cuidado, com esse mesmo critério. Ninguém chega à final por acaso. Para chegar à final, você passa de uma primeira fase, passa de uma quarta de final, passa de uma semifinal. Então o CRB tem muitos méritos, e volto a dizer, o CRB chega com a vantagem de decidir em casa. Ele construiu isso ao longo da competição. Vamos fazer nosso melhor, não tem nada decidido antes da bola rolar. Time bem treinado, Daniel Paulista, grande treinador, arma bem o time defensivamente, o time chato ali, difícil de entrar, de furar. E a gente tem que ter a humildade, o trabalho e saber, sim, que é um título possível. Faltam 2 jogos, estamos na final, então, para o ano de 2024, é um título possível. Copa do Brasil já se foi, estadual já se foi, brasileiro é muito difícil, no campeonato de 38 rodadas, com diferença de orçamento, e a Copa Sul-Americana é outra competição que, por a gente ter ido ao final ano passado, se tem a expectativa de que possa ir de novo, mas não é tão simples assim, né? Quando você vê aquele cruzamento ali que saiu hoje com o Corinthians, com o Racing, com o Bragantino, com o Atlético Paranaense, todos ali do nosso lado. Então é um campeonato dificílimo e, logicamente, esse foco agora na Copa do Nordeste, porque são 2 jogos e a gente pode, se tiver competência, cabeça no lugar, compromisso, foco, né? A gente tentar buscar esse título que é importante para qualquer trabalho, para qualquer diretoria, para qualquer caminhada, ter a conquista. Esse time do CRB, ele venceu o Fortaleza na primeira fase da Copa do Nordeste, 1-0, gol no finalzinho do primeiro tempo. Ali o Vojvoda ainda estava buscando ajustar o time, entrosamento e tal. Para você, presidente, o que é que muda daquele Fortaleza, daquela derrota, para o Fortaleza que vai agora para essas finais contra a equipe do CRB? Acho que muda muito. Acho que muda muito porque
não vivíamos um bom momento naquela passagem, né? A gente já tinha feito jogos ruins contra o Ferroviário, contra o América de Natal na própria Copa do Nordeste, e aquele jogo em Maceió foi um jogo realmente que não fomos bem, né? Em nenhuma das duas etapas. O CRB venceu com mérito, mas final é diferente, né? Final, o nível de concentração do elenco é diferente, o foco é totalmente diferente. Volto a dizer, essa semana é só Copa do Nordeste, é só CRB, então eu entendo que o momento seja outro. E o Fortaleza está nos últimos 18 jogos, nós só perdemos um, e foi na altitude, lá do Potosí, né? Então, é um momento que o Fortaleza consegue entregar, né, uma qualidade de jogo, de competitividade, de resultado bom. Então, que a gente consiga levar isso para o Castelão na quarta-feira, para o Rei Pelé no domingo, sabendo que é um duelo dificílimo de final. Mas são momentos bem distintos do Fortaleza, que perdeu para o CRB lá na primeira fase, o CRB venceu com méritos, para o Fortaleza que chega agora para as finais. Presidente, você está falando que você sempre disse que é sempre bom chegar e o Fortaleza está chegando. De 19 para cá, o Fortaleza esteve praticamente em todas as semifinais da Copa do Nordeste. Chega na terceira decisão, então é uma consolidação que o Fortaleza vem tendo dentro do cenário do futebol brasileiro e também do futebol nordestino. Você acredita que isso é um legado importante, deixar o Fortaleza sempre na frente, não só no futebol nordestino, mas também chegando em competições como foi o caso da Copa do Brasil, chegar numa semifinal, bater uma decisão de Copa Sul-Americana, essa consolidação do nome da marca Fortaleza, você se orgulha de fazer parte disso? Me orgulho sim, porque é de fato um momento histórico diferente que o Fortaleza vive. As gerações que acompanham o Fortaleza há mais tempo sabem muito bem disso, o quanto era difícil o Fortaleza chegar em competições regionais e nacionais, internacional nunca tinha nem disputado. Fortaleza jogou 33 jogos internacionais e todos foram nessa caminhada a partir de 2020 para cá. Então é algo diferente que a gente está vivendo e o torcedor mais novo tem que entender isso para valorizar isso. O quanto é difícil ser campeão cearense, né? E a gente foi 5 vezes, o quanto é difícil chegar na Copa do Nordeste. Eu lembro bem que teve um ano, acho que foi 2014 ou foi 2013, se eu não me engano, que o Fortaleza fez a semifinal da Copa do Nordeste e a gente foi eliminado pelo Campinense, né? E a outra semifinal foi Asa e Ceará e o Asa passou. Que o futebol cearense naquele momento não acreditava que os dois times podiam fazer a final da Copa do Nordeste, era algo muito distante, era muito distante. Ou era Sport, ou era Vitória, ou era Bahia, ou era Náutico, Santa Cruz, né? E nesse ano foram até times também, né, Asa e Campinense, que não tem assim essa tradição toda, e o Asa foi o campeão. E hoje a realidade é outra, né? Todas as semifinais desde 2019, 3 finais, 2 títulos, a busca de um terceiro título. Então tem que se valorizar isso. Não é fácil, é dificílimo conseguir essa regularidade. A gente tem que valorizar sim, tenho orgulho junto com todo mundo que faz parte aqui do Fortaleza nessa caminhada, e é muita gente boa que ajuda. E a gente tem que ter essa noção. Eu aprendi com o Caio, né, um trecho, né, uma fala que fala de distanciamento histórico. Eu ouvi pela primeira vez essa fala dele. E o distanciamento histórico, às vezes, nos dá a noção do quanto foi bom, do quanto foi importante, coisas que foram vividas. Às vezes, quando está ali vivendo, parece muito comum, parece que é fácil, e não é. E não é. Então, que a gente saiba vivenciar isso, mas também tem uma plena consciência que o que fica de fato é a conquista. E o que fica de fato é o título. E é isso que a gente vai buscar. Com todo respeito ao grande adversário que é o CRB, mas a gente entra brigando para tentar o nosso melhor, tentar esse título. E o que fica de verdade no coração do torcedor, na história do clube, são as conquistas. Tivemos algumas, mas vamos tentar muito que a gente consiga uma nova agora essa semana. O Renato Manso está perguntando, Paz, em relação à estratégia que o Fortaleza vai montar esta semana, ou que monta sempre quando vai disputar alguma decisão. Qual é o planejamento, se vocês estão tentando fazer algo especial, algo diferenciado, para essa semana, que é uma semana decisiva de decisão na Copa do Nordeste? Estratégia não se revela, então não posso revelar estratégia, né? Mas em termos de semana de trabalho, a gente vai trabalhar normalmente, né? Período da tarde, um turno, não tem nada de tão diferente em termos de trabalho.
Devemos ir num voo fretado para Maceió no sábado e voltar no domingo, após o jogo ou depois do jogo, algumas horas depois do jogo. Depende de malha aérea, de disponibilidade de aeroporto e tudo, né? Tanto do aeroporto de Maceió como daqui de Fortaleza. Não está na nossa mão, mas a ideia é essa. Mas não tem nada de diferente, assim, de mistério, de fechar. Tudo que a gente faz aqui durante a semana, o que vocês têm acesso, vocês vão ter. O que não vão ter acesso também não vai ter, como já era antes. E não tem nada de tão diferente, não. Acho que o principal é que a gente se prepare bem, né? O elenco, com muito foco, sabendo a importância para buscar o melhor resultado possível. Eu estava perguntando mais em questão a situação de logística mesmo. Tem medo de foguetório? Isso ainda atrapalha alguma coisa? A gente sabe que o time viajando sábado, dorme lá de sábado para domingo e tal. Mas isso pode ter, né? Assim, eu acho isso extremamente provinciano, sabe? Quem ainda usa essa prática de queimar fogos, isso os jogadores dormem tarde mesmo, o hábito deles é esse, né? Aí se acordar eu acho que é pior, porque o cara fica com raiva, o jogador fica chateado, né? De ter acordado, ele cria um ânimo a mais. Eu não gosto que a nossa torcida faça isso de jeito nenhum. Não acho, isso não ajuda a ganhar jogo, na minha opinião. E se acontecer lá, eu acho isso pequeno e nem atrapalha assim tanto, porque eles dormem tarde e o jogo é 4h30 da tarde. Se eles quiserem dormir até 10 horas, 11 horas, também não tem diferença. Espero que não tenha, porque é bobo isso. Mas pode acontecer, não sei. Isso aí nem estava na minha cabeça. Mas isso não vai mudar em nada a nossa logística. A gente vai de voo fretado, dorme em Maceió, se prepara para o jogo e vamos para o grande duelo da finalíssima do Rei Pelé. Mas antes tem o jogo no Castelão. O Caio está perguntando em relação ao sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, a questão da previsibilidade de um possível adversário. Só que, como o Fortaleza vai pegar um time do playoff do grupo G, que ainda está indefinida essa situação dos terceiros colocados, como é que vocês acompanharam esse sorteio e a situação de enfrentar um adversário totalmente indefinido, mais ainda, né? Porque tem time que vai saber que pega fulano ou cicrano, e vocês não sabem nem quem é que vai pegar ainda. Tá muito longe, não tem nem o que projetar. Ainda vai ter a definição dessa semana com os grupos de Grêmio e Inter, que tem impacto, né? Quem é o terceiro da Libertadores, quem é o segundo na Sula. Não tem como projetar nada e não muda muito a nível de planejamento, porque já a gente vai saber também quem é o duelo e quem são os dois possíveis. E os jogos, se eu não me engano, me corrijam, é só em agosto, né? O jogo das oitavas de final. Então tem muito tempo ainda. O que eu posso comentar dentro do que já está posto é que dos times que estão acima da gente, em termos de terminaram acima da gente na própria Sul-Americana, né? Que foi Corinthians, Racing, Lanús e o Independiente Medellín. Corinthians e Racing estão do nosso lado, né? Ou seja, se a gente avançar e pegar ou o Corinthians ou o Racing numa quartas ou numa semi, decide fora de casa. Isso aí tem peso, sabemos que tem peso, né? Principalmente numa competição dessa, mas tudo é tão imprevisto, né? Ano passado teve Bragantino e América, se achava que o Bragantino ia passar, passou o América. Né? A LDU eliminou o São Paulo nos pênaltis, podia ter passado o São Paulo. E foi Defensa e LDU, era um confronto em aberto, passou a LDU, que foi bem em casa. Então tem tanta água para rolar que não adianta a gente também estar projetando muita coisa. Fizemos o nosso papel, né? Passamos em primeiro num grupo dificílimo, que tinha o Boca, que é o 6 vezes campeão da América, 2 vezes campeão da Sula, e mais o Potosí, que fez 7 pontos lá na altitude. Então não era moleza jogar lá. E a gente conseguiu passar em primeiro. Então fizemos nosso papel, agora é esperar, né, o que vem aí para as oitavas de final, sabendo que a gente decide em casa esse primeiro duelo. Obrigado, presidente, pela entrevista. Obrigado ao pessoal da assessoria do Fortaleza pela possibilidade. E o que é que você pode dizer para o torcedor para esse jogo de amanhã? Mais de 35 mil ingressos, a expectativa de casa cheia, quem sabe um tricampeonato do Nordeste, um título para o torcedor. Fortaleza que, confesso para você que de memória eu não lembro. Um ano em que o Fortaleza não tenha entregue pelo menos um título ao torcedor tricolor. Bem, primeiro dizer para o torcedor que a gente conta com você lá, né? Tá na hora da gente encher esse Castelão, né? De lotar, é final. O jogador, quando ele vai em campo ali para o aquecimento, que ele entra e já vê ali o estádio praticamente cheio, já mexe. A chegada do ônibus, o barulho, a torcida, a festa. E quando ele sobe no gramado para o jogo, que ele vê lotado, dá uma força, é algo a mais, é algo diferente.
E aí eu peço ao torcedor, faça o seu esforço para ir. É o jogo 9h30 da noite, né? Tem tempo de sair do trabalho, de ir, ou vai direto, ou vai em casa. Faça o seu esforço. Aquele esforço que você pede a mais, com justiça, que você pede para o jogador, aquele carrinho a mais, aquele pique a mais, aquela cabeçada, como o do Kusevich ontem, ele foi no terceiro andar, raspou, saiu o gol. Agora é o seu esforço, né? De fazer o seu check-in ou comprar o seu ingresso, do filho, da esposa. Precisamos ter uma atmosfera. Eu tenho certeza que o Rei Pelé vai estar lotado com a torcida do CRB. Certeza absoluta. Então a gente tem que lotar aqui também. Então o Castelão também tem que ser uma arma nossa, tem que ser um espaço em que o Fortaleza se sinta cada vez mais forte, empoderado, para buscar uma vantagem nesse primeiro jogo. E aí é com vocês, né? Que se esforcem, façam o possível para que a gente tenha uma grande noite com a presença do torcedor, porque isso é importante, ajuda o Fortaleza a buscar vitórias e a gente vai se empenhar ao máximo aqui para buscar fazer o melhor resultado possível. Essa sinergia da arquibancada com o campo, ela entra, ela ajuda a bola a entrar, ela ajuda a fazer gol e a gente conta com o apoio do torcedor sim. Liberar o Marcelo Paes, que agora tem muita coisa para fazer. Agora tem 2 comedorzinhos de rapadura, né, Marcelo? Como é que tá em casa? Como é que tá essa situação? A mulher vice-governadora tá fazendo menino direto, a fase do homem é exuberante. Eu tenho até medo de ficar de costas para você. Se ajeite aí, viu? Se cuide aí. Rapaz, eu tô feliz, né, cara? Tô feliz. Criança é bênção. Mateus é um menino maravilhoso. Acho que vocês viram o vídeo dele cantando o hino do Fortaleza. Ele canta outras músicas também, viu? Ele sabe um bocado de música da meu, ele só quer assistir no meu, comigo aqui. Aí ele fica passando a música ali, ele mesmo vai passando e ele canta, né? Legal. E a Marcela, princesinha, menos de 2 meses, né? Tá ali desenvolvendo ainda, né? Dia a dia e é uma alegria muito grande. E junto com a Jade a gente convive muito bem com as crianças, com as tarefas de cada um. A Jade está sempre nos jogos comigo, né? Os jogos aqui no Castelão, ela faz o esforço também para estar presente. Então a gente se ajuda e buscar viver esse momento da melhor maneira possível. E quando vem um título é melhor ainda. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. Mas tenha cuidado, viu? Você é besta. Toca o barco aí, José. Deixa eu ir embora logo.